Boa noite, gente. Satisfação estar aqui com vocês para mais uma webinar, uma live, uma mistura das comissões da OAB. Né? É uma satisfação estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento de uma temática pouco debatida, mas necessária ser abordada. E hoje contamos com o universo da adoção e o universo dessa reformulação do gênero, né? Que a gente não pode dizer a modificação, mas essa readequação do gênero. E hoje a gente está com comissões e com instituições diversas aqui para estar abordando essa temática e não poderia deixar de estar presente a ANGAAD, né? Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, representada pelo presidente interino, doutor Cláudio Medeiros, pela assessora jurídica, doutora Silvana, não é isso, doutora? Está aqui ela, dá um tchauzinho aí. Estamos aqui com a doutora Suelen, representando a comissão da OAB Rio Grande do Norte da diversidade de gênero, e também com a doutora Ohana, representando a subseccional de Mossoró, Rio Grande do Norte, nosso país de Mossoró, podemos dizer assim, a minha terra, que eu sou de lá. Então, gente, é uma satisfação dizer que estar aqui com vocês para a gente debater o assunto da adoção dentro dessa nova perspectiva familiar. Adoção essa que eu amo, eu atuo na adoção, sou advogada do universo da adoção e hoje meu escritório ele é mais atuante na adoção aqui no Rio Grande do Norte. E, de início, eu gostaria de passar a palavra para a nossa anfitriã, nossa convidada principal, podemos dizer assim, porque eu sou fã dela, eu assisto as lives dela e adoro o jeito que ela fala, o jeito que ela ama a temática, e a gente vai falar um pouquinho com a doutora Silvana. Vai lá, doutora. Obrigada pelo convite, é uma felicidade muito grande. Eu já até tinha dito que o fato de estar conversando aqui no Nordeste é uma coisa muito boa para mim, né, porque é a minha terra, né? Eu sou nordestina, então vou ter esse contato novamente com as minhas origens. Desapareceu o meu slide. Gente, é uma coisa muito terrível eu ter que trabalhar com os arquivos que eu não consigo localizar. Bem, deixa eu entrar aqui só um minutinho, já tento achar os meus arquivos e já passo para a apresentação. Só um minutinho, para falar desse assunto tão interessante, que é a diversidade dentro da adoção. Só um minuto, gente. Desapareceu mesmo. Está aberto aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Está aparecendo? Não? Ainda não, Silvana. Rafael, socorra a gente. Deixa eu sair daqui só um instante. Só um instante. Silvana, só para a gente lembrar, você terá 20 minutos, certo? Ok. Deixa eu ver se eu consigo localizar agora. Não consigo. Deixa eu ver onde é que está a apresentação, que desapareceu totalmente. Engraçado que estava aberto aqui nesse instante, gente. Não vai. É uma pena, porque está tudo bonitinho, tudo feito, e eu gostaria muito de conseguir. Rafael está dizendo que tem que selecionar a tela do slide na hora de começar. Selecionar a tela PowerPoint e apertar compartilhar. Botão verde. Estou fazendo isso, mas eu acho que não está indo. Foi, agora foi. Ah, ótimo. Foi. Aí já estou nervosa, a pressão já subiu. Mas não vou morrer não, gente. Tranquilo. Tá indo, então?
Tá passando? Ótimo. Então, gente, a gente vai falar de adoção, diversidade sexual e adequação de gênero, que é um assunto super interessante, são 18 horas e 10 minutos para começar, né? E a gente tem como temáticas a adoção homo e transafetiva, a dupla e a multiparentalidade, a poliafetividade e a coparentalidade. A gente vai falar logo de vários assuntos, né, para a gente tentar abarcar o máximo de matérias possíveis, né? As principais distinções entre identidade de gênero, orientação sexual e sexo biológico é muito interessante, né? A orientação sexual é entre ser homo e entre ser hétero, ou ser bissexual também, né? O homossexual é aquela pessoa que é, por exemplo, homem e ama homens e se identifica com o seu próprio sexo biológico, mas os seus afetos são dirigidos ao próprio sexo, né? O heterossexual é aquele que nasce homem e ama mulher, se identifica com o seu próprio sexo, é o cisgênero, e ele se relaciona com pessoas do sexo oposto. O bissexual é aquele que tem relacionamentos com os dois sexos, né? Agora, com relação à identidade de gênero, é a pessoa que nasce com o sexo distoante da sua identidade de gênero, ou seja, nasce homem, mas a sua identidade é mulher. Foi muito difícil para algumas pessoas entenderem isso, mas na realidade não é tão difícil. Tanto que hoje em dia, essa questão que anteriormente tinha o CID-10 F64 como disforia de gênero, né? O CID é a Classificação Internacional de Doenças, né? Já saiu do CID, inclusive com o CID-11, ele não entrará mais como uma doença tida como um distúrbio mental. A disforia de gênero era tida como um distúrbio psiquiátrico. E de agora em diante, com essa nova adequação do CID, o CID-11, não constará mais essa disforia de gênero, né? Então, hoje, existimos nós homens, nós mulheres, os bissexuais e as pessoas que nascem com o sexo biológico masculino, mas se entendem como mulheres, e com o sexo biológico feminino e se entendem como homens, né? Isso veio muito à tona recentemente por conta da PAMI, né? E ela fez a propaganda, que nem era no início para ser feita propaganda, do Dia dos Pais, e isso gerou uma polêmica aqui no país, fora do comum, e que no final nada disso precisava acontecer, porque efetivamente ele é pai do filho dele, né, com todas as características que um pai pode ter, né? Aí a gente passa para um breve olhar sobre a transexualidade, né? A transexualidade, gente, é o desconforto persistente com o gênero atribuído, a inadequação do exercício do papel social. A pessoa não se sente homem ou não se sente mulher, sofrimento e prejuízo à vida pessoal, social e profissional. Imagina uma pessoa que tem que usar um vestido para ir trabalhar e quando, na realidade, ela gostaria de estar de terno e gravata, quando ela tem aquele rosto lisinho, aquela pele de pêssego, e, na realidade, gostaria de ter barba e bigode, né? São protagonistas de constrangimentos e infelicidade. Eu já vi crianças que eu acompanho a vida inteira que gostariam de estar brincando de boneca, e os pais dizem, não brinca de boneca, porque boneca é brinquedo de menina, e isso vai gerando aquela insatisfação, aquela tristeza terrível, e aí termina depois de 18 anos, e mesmo assim com 2 anos de terapia, fazendo pedido de alteração dos elementos como nome e gênero, né? Que é uma ação feita nas varas de família e atualmente feitas diretamente em cartório, juntando um determinado número de documentos, né? Então, a gente tem na identidade de gênero e cisgênero, pessoa que nasce com o sexo biológico e se identifica com o sexo biológico de nascimento, os transgêneros, transexuais, intersexuais, os queer, não binários, travestis, bigênero, pangênero, crossdressers,
e que para isso, para a gente estudar, a gente passaria aqui pelo menos um dia inteiro e a gente não conseguiria sair desse tema, né? E na diversidade sexual, a gente tem o homossexual, o heterossexual, o bissexual, o assexual, que é uma categoria que atualmente as pessoas não conseguem entender, né, porque são pessoas que simplesmente não se identificam com a sexualidade, né? Elas não têm vontade de praticar o sexo. Elas podem amar, podem querer, mas não têm a necessidade do ato sexual. Tem o pansexual, que tem aquela pansexualidade, né, para todos os lados, o polissexual e aqueles que simplesmente têm fetiche. A identidade de gênero é a convicção íntima de pertencer ao gênero feminino ou masculino. O papel de gênero, o conjunto de comportamento padrão definido pela prática cultural. E a sexualidade é uma função humana integrante da personalidade, muito além do corpo ou da própria genitália, né? E é interessante porque que a gente está falando dessas questões num momento onde a gente fala de adoção, né? Aí a gente volta aqui para a questão do CID, que eu já passei, né? O CID 11, ele foi elaborado em 2015, né? Aprovado em 18 de junho de 2018. Então, gente, a cirurgia ela não é obrigatória, a adequação de nome e gênero não exige que a cirurgia seja feita, até porque a cirurgia para a transformação de mulher em homem, ela ainda está em termos de ela não tem a eficácia que tem a cirurgia de transformação do homem em mulher, não revela ainda totalmente eficaz com relação à transferência do prazer. Então, as crianças e os adolescentes, elas também têm essa questão assegurada, né, as oportunidades e facilidades para isso, e temos realizado aqui no Brasil adoções de crianças transexuais também. Então, a gente não está falando só do direito do transexual adotar, ou da transexual adotar, mas de crianças transexuais serem adotadas. Então, a gente tem que ver esse nosso procedimento de adoção nas duas vertentes, no direito da criança trans e do adolescente trans ser adotado, assim como do pai trans ou da mãe trans também em adotar. Até porque nos documentos dessas pessoas não há qualquer tipo de diferenciação que indique que um dia nasceram com o sexo biológico diferenciado do que existe nos documentos atuais delas. Né? Com relação às famílias e da adoção em si, a Constituição Federal fala que a família é a base da sociedade e tem proteção do Estado. Né? O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram. Mas a família sempre foi reconhecida, desde 1988, como aquela entidade formada por um homem e por uma mulher. A Lei Maria da Penha trouxe uma diferenciação com relação à definição de família, né? Porque trata de pessoas com vínculo ou sem vínculo familiar, desde que residam no mesmo teto, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Já trazendo para o âmbito do direito a família socioafetiva, aqueles que estão unidos, independentemente de serem laços biológicos, independentemente de serem casados, independentemente de serem do mesmo sexo ou não. Né? O Código Civil diz que o casamento ou a entidade familiar, a união estável, é reconhecida também entre homem e mulher. Essa alteração do artigo 1723, ela só veio que reconhecia a família patriarcal, na realidade, né, que é a base da nossa família, que vem lá desde os idos de 1500, com a família de Dom Pedro II, ela só teve a sua alteração a partir do momento que a união estável foi reconhecida como... só um minutinho, gente, deixa eu passar aqui. Como família do mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo, e isso ocorreu no dia 5 de maio de 2011, através do julgamento da ADI 422 e da DPF 132, onde houve aquele belíssimo voto do ministro Aires Brito para dar ao artigo 1723 do Código Civil
e excluir dele qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública, duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família. A partir do momento desse julgamento, a família homoafetiva passou a ter toda e qualquer proteção no âmbito do Código Civil, porque a extensão dessa proteção foi total. Então, o Código Civil passou a ter essa redação extensiva, passando a ter homens, mulheres e pessoas do mesmo sexo com essa mesma proteção. O 1723 não passa a ser só homem e mulher, mas como homem e mulher. E aí a gente nem toca na questão da transexualidade, porque nos documentos do transexual não existe qualquer diferença do meu documento, do documento do Cláudio ou de qualquer outra pessoa. Okay? A família substituta ela só vem a ser descoberta pelo ECA, quando nos transforma com esse nome, que é um nome que eu repudio, eu acredito que o Cláudio repudia também, porque a gente jamais será substituto de ninguém, né? A família natural é entendida como aquela família base, o núcleo da família biológica da criança, né? E a família extensa ou ampliada tem que ser entendida, e todos os julgadores e operadores de direito têm que entender que é o núcleo familiar reunido daquela criança e os outros familiares e parentes com quem aquela criança mantém laços de afetividade e afinidade, não sendo possível buscar familiares que não conheçam aquela criança, como é a prática ainda utilizada no Brasil hoje em dia. A família transafetiva, ela pode ser hétero ou pode ser homoafetiva. Já tive casos onde a família transafetiva era heterossexual, como, por exemplo, a família do Tammy Gretchen, mas já tive casos onde a família transafetiva era uma família homoafetiva, como, por exemplo, uma menina que fez adequação de nome ao gênero e continuou casada com sua esposa. Então, ela formava com sua esposa uma família homoafetiva. A família poliafetiva é formada por mais de duas pessoas, né? Nós já tivemos vários casos da poliafetividade, inicialmente conhecida na cidade de Tupã, que é de São Paulo, um cartório onde foi feita a escritura de união estável entre três pessoas. Depois houve uma outra escritura pública também no estado de São Paulo, de poliafetividade, e posteriormente, em 26 de 6 de 2018, o CNJ proibiu que os cartórios do Brasil fizessem uniões estáveis entre mais de duas pessoas. E com isso eu entendo que, na realidade, subtraiu-se direitos, né? Porque não vejo como impedir essa realidade, porque é algo que remonta dos tempos mais antigos possíveis. A poliafetividade é algo do tempo da Bíblia, na realidade, né? Então, é algo muito antigo e acredito que uma declaratória feita em cartório, dizendo eu declaro que tenho como esposa A, B e C, ou que eu, Silvana, tenho como meus maridos, João, Pedro e Antônio, não pode ser negada. Não é uma escritura de união estável, mas é uma declaratória de que eu tenho 2, 3, 4 maridos e com eles optei pelo regime da separação total de bens. A coparentalidade, quando pessoas se reúnem para coparentar uma criança. Eu chamo esse tipo de parentalidade de parentalidade comunitária, o que é muito comum, inclusive, entre índios, né? Onde as crianças são educadas, cuidadas pela tribo. Não vejo também nenhum tipo de problema nisso. E algumas pessoas me perguntam, como é que uma senhorinha de 60 anos acha tão natural isso tudo? Acho e continuo achando que isso tudo é super normal, e assim como evolui a sociedade, evolui as famílias, tanto que hoje a gente não usa mais o termo família, e sim direito das famílias, né?
A socioafetividade, ela é normatizada através do provimento número 83, de 14 de agosto de 2019, só pode ser realizada para crianças a partir dos 12 anos, com a inclusão de um só pai ou uma só mãe ao registro original. Para a inclusão de mais pessoas, tem que ser via judicial. Por que a partir dos 12 anos? Porque a criança será ouvida já por ser adolescente, né? Anteriormente, esse provimento, que era o 63, permitia a inclusão a partir de qualquer idade, e isso gerou uma questão muito séria, principalmente nas cidades do interior, onde havia o reconhecimento da parentalidade socioafetiva de recém-nascido, o que é praticamente impossível. Né? Então, uma frase do ministro Aires Brito: tudo que não é juridicamente proibido está juridicamente permitido, a ausência de lei não é ausência de direito, até porque o direito é maior do que a lei, é algo que a gente tem que ter sempre na cabeça. Jamais o fato de não ter lei significa que a gente não tem direito. Então, a gente tem que lutar sempre por nossos direitos. A gente tem várias decisões, e é interessante que essas decisões vêm, inclusive, lá do Nordeste: dupla parentalidade, dupla maternidade, de filiação homoparental, de multiparentalidade, de poliafetividade, várias e várias sentenças, mas eu vou passar, no meu tempo está quase acabando, e eu peço para que o pessoal do Rio Grande do Norte não corte o meu tempo. Eu vou passar para a parte mais interessante da minha apresentação. Primeiro, eu mostro a minha família, porque eu aprendi com Maria Berenice Dias, que é vice-presidente do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito e Família, que a gente primeiro tem que se mostrar para depois mostrar os outros. Então, está aí a minha família, que eu acho que é a família mais bonita do mundo hoje, né? Meu marido, eu, minhas duas filhas, que são simplesmente filhas e não têm adjetivos. Atualmente, eu até que emagreci um pouquinho, Cláudio pode dizer isso. Eu também sou uma família interespécie, porque eu tenho um neto, que se chama Paçoca, está com 4 anos agora. Isso daí, quando eu fiz 25 anos de casada, a Paçoca foi de smoking, todo bonito, lindo, muito bem vestido. Esse é o casal Marcos e Fábio, que adotaram 2 meninos já em adoção tardia. Esses meninos já estão bem grandes hoje, vocês podem ver que logo depois eles foram chamados novamente pela fila e adotaram mais uma menina, e pouco tempo depois foram chamados para a irmã biológica dessa menina. E hoje eles são 4, 6, e tem mais 2 cachorrinhos também. A nossa querida amiga Alexa é transexual, casada com o marido dela, Roberto. É um casal transafetivo, mais hétero, né? E eles adotaram Ana Maria, depois de adotar o Gabriel. Ana Maria era uma menina trans que estava num abrigo lá em Jaboatão do Guararapes, e com muita dificuldade de se entender como gente, como ser, né? Nasceu num corpo que não era o adequado para ela. E hoje, Ana Maria, quando foi adotada, já veio com a sua identidade de gênero adequada e com o seu nome como Ana Maria. Hoje, a Alexia já foi chamada para mais uma menina trans, a gente não pode mostrar de frente porque ainda não terminou a adoção. Então, hoje a família tem 3 filhos. Isso é uma família mosaico, né? A Sandra era casada, já tinha filhos com uma esposa, depois casou com outra esposa que já tem mais filhos, e tem uma família bem grande. Carlos e André, com as 2 filhas de Carlos ao fundo, com a primeira esposa, e com Valesca e Vanessa, e a netinha de Carlos aqui na frente. As crianças vão crescendo, e hoje estão enormes, e adotaram o Samuel, que está aqui na frente também. Essa é uma adoção monoparental, heterossexual. Carlos adotou Christopher, 12 anos, adoção tardia. Essas meninas são lá de Minas Gerais, adoção homoafetiva também, lindas, maravilhosas. Na época do jornal,
capa de jornal, casal homoafetivo de Uberaba, pioneiro na adoção de criança. Aqui, pessoal do Rio de Janeiro, Tony e David. David, inclusive, foi o primeiro caso de cidadania brasileira por conta de casamento homoafetivo. Adotaram Alisson aqui no Rio de Janeiro. São militantes da causa LGBT. Depois adotaram Felipe e Jéssica. Felipe, inclusive, é hétero, está namorando. Nivan e Cláudia. Rafael e João Vitor, Lucimar foi o primeiro homem a receber licença maternidade. Essa é uma certidão de nascimento, que é exatamente igual a qualquer outra. Essa certidão de nascimento saiu no jornal, então por isso que eu pude trazê-la. Aí as crianças vão crescendo, a gente vai acompanhando. Essa é uma dupla maternidade da minha amiga Kika. Essa é minha amiga Bianca, que foi capitão de corveta, e um dia ela se entendeu mãe. E como mãe, aqui maravilhosa, foi aposentada não, reformada na realidade, né? Reformada porque a Marinha não aceitava. Esse é o casal Wakeman e Rogério. Rogério foi presidente da ABRAF, Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas. Adotaram 4 crianças, estão aí maravilhosas. Juliana, mais velha, está com o pai agora na Inglaterra, que ele está fazendo doutorado. O Rogério está com os 3 picorruchos aqui no Rio. Esse é o Pablo Sanabio, né, um ator famoso aqui da Globo, trabalhando na Pressão, e essa é a Manu, lindíssima, e o marido Marcelo. E esse é aquele casal que modificou o Brasil, né, gente? Acho que vocês sabem todos quem é, que é o David Miranda e o Glenn Glenwood, né? Adotaram 2 crianças lá na minha terra, em Alagoas, estão muito bem, obrigada. As crianças estão lindas, são um grupo de irmãos, né, em adoção tardia. Aí tem um pouco da bibliografia, eu posso disponibilizar para vocês depois. Na realidade, família é tudo igual, só muda o endereço. A gente tem o Estatuto das Famílias, feito pelo IBDFAM, já foi lançado, só que a gente sabe que não vai passar na atual legislatura. E a gente tem, além da ANGAAD, o IBDFAM, a Comissão de Adoção do IBDFAM, a AMAR, a Comissão de Direito Homoafetivo, que atualmente se chama Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB do Rio de Janeiro, e a Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da OAB do Rio de Janeiro, que atualmente eu sou presidente, e onde a gente leva essas lutas todas com muito amor. E que a gente pense que o nosso conceito de família esteja relacionado à quantidade de amor e não à quantidade de pais ou mães que uma criança tem. É isso, muito obrigada. Nossa, Silvana, que satisfação, meu Deus do céu. Eu fui mergulhada em conhecimento e de felicidade, porque quando fala de família, de adoção, meus olhos brilham, eu fico aqui doida para interagir, doida para falar e dizer que, de fato, essa realidade existe, essas pessoas existem, essa família, ela existe, ela precisa ser vista, ela precisa ser alcançada, e eu acredito também de que família é amor. E quanto mais existir amor, mais crianças serão tiradas da rua, mais oportunidade de vida é dada. Agora a gente vai passar a palavra para a doutora Suelen, maravilhosa, linda. Com você, doutora. Abrindo aqui o microfone, estão conseguindo ouvir? Tá dando certo? Gente, é uma satisfação enorme, né, a convite da doutora Samoa, teve essa brilhante iniciativa, então, através da Comissão de Diversidade Sexual e Combate à Intolerância da OAB Rio Grande do Norte, a gente vem agradecer esse convite. A OAB, né, por meio do doutor Aldo, que tão brilhantemente tem conduzido, a doutora Rossana, né, que são os presidente e vice-presidente. Então, dizer bem rapidamente que é muito importante o que nós estamos fazendo, o que a OAB vem lançando nesse mês da advocacia, e que apesar de estarmos distantes um dos outros, mas a gente está tentando ficar sempre próximos e unidos, né,
porque o que nós estamos debatendo nessas lives da OAB são temas extremamente importantes e que a gente sabe da grande necessidade que é preciso que eles sejam debatidos em tempos que nós estamos vivendo. E quero agradecer imensamente, né, e dizer que eu fico muito feliz em poder representar a Comissão de Diversidade Sexual e dizer que eu não sei mais o que eu vou falar depois de uma explanação dessa da doutora Silvana. Porque simplesmente me colocaram num lugar difícil. Eu fiquei para explanar depois da doutora Silvana, e aí a gente não sabe mais o que dizer, né? Mas... É verdade, viu, Sérgio? Doutora Silvana, quero dizer para a senhora, para o doutor Cláudio, para as demais colegas, que é uma honra estar aqui, dividir a telinha com vocês. Vocês são ícones para a gente, e eu disse que hoje eu ia muito mais aprender, né, do que compartilhar conhecimento. E certeza que a gente vai aprender muito mais do que compartilhar. E doutora Silvana, ela explanou maravilhosamente bem, né, sobre essa questão de sexo biológico, de gênero, de identidade de gênero, de orientação sexual, e quanto isso é importante ser explanado, porque as pessoas elas ainda confundem muito isso, né? Então, para não ser redundante, nem entrar mais nesse aspecto, que era uma das coisas que eu também ia tentar explicar, e que a doutora Silvana tão maravilhosamente já explanou, eu fico só para realmente dar pequenas complementações, não é nesse termo, né? Mas eu fico para dizer só mais algumas coisas, para depois eu não falar que eu não toquei naquele assunto. E é importante a gente tratar de gênero, principalmente porque o gênero em si, a palavra, ela é de uma construção sociocultural. Na verdade, ela foi uma formulação de senso comum, uma necessidade em que o homem ele teve de estabelecer homem e mulher. Então, a questão gênero, ela é muito mais cultural, ela é muito mais histórica, social, do que necessariamente estabelecer identidades. E aí, sim, quando vem o termo identidade de gênero, sim, é a maneira como nós nos enxergamos, é a maneira como nós nos identificamos e nos expressamos em meio à sociedade, né? E sim, a nossa verdadeira identidade, né? O nosso comportamento, é a forma como a gente passa a mostrar o nosso eu. E eu tenho uma teoria que eu gosto muito de falar quando a gente entra nesse aspecto gênero, né, nesse assunto gênero, que é a teoria queer, de Judith Butler. E a teoria queer, em resumo mesmo, bem resumido, Judith, ela quer que nós sejamos empoderados diante dos nossos corpos, né? Que os nossos corpos não sejam apenas aquele invólucro que fica ali obedecendo os ditames da sociedade, que nós nos empoderemos e nós passamos a dizer quem nós somos através, né, do nosso gênero, através dos nossos comportamentos, através do nosso eu, né? E no livro Problemas de Gênero, ela fala bastante dessa questão da imposição da binariedade de gênero, né, que é homem e mulher, macho e fêmea, como regimes de regulação corporal, né, que ficcionam as unidades de gênero a partir de uma heterossexualidade oposicional. Quando a gente escuta tudo isso, é tudo muito, meu Deus, mas o que é isso? O que essa mulher está falando? Mas quando a gente vai esmiuçar e trazendo para o dito popular, a realidade é que nós somos impostos, desde que nascemos, a obedecermos condições de gênero, que eu só posso obedecer ser homem ou ser mulher. E o pior, que essa condição de identidade de gênero, ela tem que estar atribuída ao sexo biológico. E é aí que nós temos toda a complicação, toda uma dificuldade de conseguirmos aprimorar nossas identidades na sociedade quando nós não estamos dentro desse padrão. E aí eu digo isso porque esse é um lugar, eu tenho um lugar de fala nisso, né? Eu vivo essa realidade, então é importante, muito importante que a gente tenha o apoio familiar nesse momento. Eu, particularmente, desde os meus 8 anos de idade, eu conseguia identificar a minha orientação sexual
e eu já consegui identificar a minha identidade de gênero, mas diante de uma sociedade tradicional, homofóbica, transfóbica, machista, misógina e todas as discriminações e preconceitos que a gente já cresce dentro disso, a gente vai tentando mudar na nossa cabeça e tentando estabelecer dentro de nós que não é isso que é o correto, que a gente tem que se moldar ao padrão da sociedade. E é aí que começam os conflitos, né? É aí que a gente começa a entender e perceber que ou você se firma de uma vez diante da sua identidade, diante da sua orientação sexual, ou vai ser um caminho muito difícil. E é por isso que o apoio da família, e que a família ela não pode esperar que o Estado, que deva ser garantista, faça para ela o que ela tem que fazer inicialmente. Então, nós, enquanto família, enquanto apoio dos nossos filhos, nós, enquanto filhos, nós queremos apoio dos nossos pais, né? Nós queremos apoio da nossa família, porque o Estado, apesar do nosso ser um Estado democrático de direito, que temos uma Constituição que é cidadã e que nós queremos que ele seja um Estado garantista, e aí a gente quer jogar toda essa carga para cima do Estado, a gente esquece que nós, dentro de casa, temos que fazer esse dever. Esse é o primeiro dever de casa, é esse. É a gente apoiar, é a gente somar, é a gente fazer com que nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, seja lá qual ente familiar que necessite desse apoio, tenha esse apoio. E falando dessa questão de conquistas, né, trazendo questões de conquistas jurídicas e de conquistas sociais, porque quando a gente fala em gênero, em adequação de gênero especificamente, nós não podemos esquecer que esse é um processo sociológico, esse é um processo antropológico, esse é um processo também jurídico. Então, nós estamos passando por diversas áreas que são extremamente importantes, conjuntamente trabalhando toda essa formação social. E aí, quando a gente vai lá atrás, a gente percebe que já estamos nessa batalha há muito tempo. Desde 1997, que aconteceu a regulamentação da cirurgia de redesignação sexual. 1997, regulamentação da cirurgia de redesignação sexual. Lá na frente, quando foi que nós passamos a ter esse processo transexualizador autorizado e apoiado pelo Estado, através do SUS, em 2008. Então, vejam que existe um lapso temporal em que, infelizmente, em termos jurídicos, a gente ainda caminha bem devagar. Tivemos muitos avanços, sem dúvida nenhuma, tivemos muitos avanços. Depois de 1997, o próximo que eu posso dizer que a gente pesquisou é em 2008, que é o processo transexualizador, onde o Estado estabelece que o SUS vai oferecer esse tipo de tratamento. Depois, em 2009, nós tivemos a conquista do nome social. Em 2011, a união civil. Em 2013, o casamento homoafetivo. Em 2015, casais homoafetivos passam a poder adotar crianças. Em 2018, mudança no registro civil, através do provimento 73 e 18. E aí eu quero falar um pouco mais sobre esse provimento 73, número 73 de 2018, o qual ele trouxe brilhantemente, né? Ele dispôs brilhantemente sobre a averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero e no registro civil das pessoas naturais. Percebam que esse provimento, ele se apoiou em legislação internacional de direitos humanos, ele se apoiou em Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ele se apoiou em direito constitucional à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, à igualdade, à identidade ou expressão de gênero sem discriminações. Então, a gente percebe que o nosso Estado, ele é um Estado garantista, né? Doutora Silvana brilhantemente trouxe essa questão da Constituição, nos colocou que a Constituição ela tenta nos dar respaldo o máximo que ela pode, ela tenta nos abraçar e nos trazer o máximo de direitos
para que nós, desde 1988, tenhamos essa inclusão. Mas aí, ao mesmo tempo, fica a pergunta: em que momento que nós estamos sendo incluídos? A partir de que momento nós realmente nos sentimos, e aí eu falo enquanto LGBTQIA+, né, em que momento nós passamos a nos sentir de fato inclusos nessa sociedade? Em que momento eu passo de fato a fazer parte dessa sociedade? Que lá em 1998, a nossa Carta Magna me deu todas essas garantias. Você tem mais 2 minutinhos. Ai, meu Deus, tá bom, vamos lá. Então, eu quero, então, finalizar dizendo que, já que eu só tenho 2 minutos, que assim como a doutora Silvana bem explicou, nós precisamos, acima de tudo, entender que não existe diferenças. O que existe são pessoas sendo pessoas. E o que nós queremos é ser vistos como pessoas, independente de gênero, independente de orientação sexual, independente de qualquer coisa. Nós não queremos ser vistos como homem ou como mulher, nós queremos ser vistos como pessoa. Nós não queremos ser vistos como negro, como índio, como pardo, nós queremos ser vistos como pessoas. E o que eu tenho é só de agradecer, porque eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho um filho maravilhoso, queria ter mais tempo para contar, inclusive, sobre a constituição da minha família. Eu tenho pais maravilhosos, uma sogra maravilhosa, então, assim, eu tenho muito amor. E, através desse amor, é esse amor que me fortalece, é esse amor que me faz cada vez mais crescer e levantar, né, essa bandeira, como todas as outras bandeiras de minorias que a gente precisa estar batendo, rebatendo, discutindo, dialogando, e dizer que o que nós estamos fazendo hoje aqui é extremamente importante, muito válido, e que nós tenhamos outras oportunidades para continuarmos debatendo sobre esse tema tão importante, tão extenso, e que hoje não vai ter tempo para discutir tudo, e desde já só tenho a agradecer mesmo, muito por tudo. Muito obrigada, Suelen. Fantástico. Você disse que estava com medo de falar pelo fato de Silvana ter apresentado, mas eu acredito que quando a gente fala da nossa experiência, do que a gente vive, talvez seja tão quanto relevante a aplicabilidade ali do direito. E você falou lindamente, você falou da sua vida, que eu acredito que o direito, ele é a vida aplicada dentro de uma norma. E você falou da sua vida, então, gratidão, porque você deu uma aula aqui. Silvana deu técnica e você deu a real. Então, foi com a complementação de fato. Então, vamos abrir agora para a doutora Ohana, da subseccional de Mossoró, que está representando a Comissão da Infância e da Juventude. Doutora Ohana, você tem 10 minutos. Certo. Boa noite a todos. Primeiramente, como todos os outros fizeram, também queria agradecer o convite. Agradecer a doutora Carla Filomena, que é a presidente da comissão daqui, da Comissão de Apoio à Criança, Adolescente e Idoso, que ela que fez esse intermédio. Agradecer ao ABRN por estar fazendo um evento desse e por dar esse espaço também para o OAB Mossoró participar. A minha fala, como eu trato de crianças e adolescentes, é mais voltada para esse perfil dessa criança e adolescente que está disponível para adoção, já que a gente tem essa partezinha também do tema de adoção. O CNJ já divulgou alguns dados que foram analisados do Sistema Nacional de Adoção. Esse Sistema Nacional de Adoção fala de várias crianças e adolescentes com algumas características. Os que já foram adotados, que estão em processo de adoção, os que estão em acolhimento, os que já voltaram para a família, que completaram maioridade, enfim, dá uma ampla visão de tudo o que está ocorrendo hoje no nosso país. Esse sistema foi implantado a partir de outubro de 2019. E o que foi constatado é que o maior problema hoje, na visão das crianças e adolescentes, na questão de adoção, não é mais a etnia ou a cor, que antigamente tinha esse preconceito, é mais em relação à idade. Quanto maior, menos adotados. E, além disso, tem outras características também que dificultam. Por exemplo, grupos de irmãos têm dificuldade de ser adotado, adolescentes que já têm algum tipo de dependência química também têm um pouco de dificuldade para ser adotado. Em relação ao perfil em geral, eu vou falar alguns dados para vocês conseguirem visualizar melhor a situação hoje no nosso país. 51% das crianças que são adotadas são até 3 anos de idade. 53% são do sexo masculino. 46% etnia parda.
2% são crianças que apresentam algum problema de saúde, ou seja, também as crianças que apresentam problema de saúde têm um certo tipo de rejeição quando é para ser adotado. E 37% dessas crianças e adolescentes que estão em processo de adoção ou disponíveis para adoção, foi constatado algum tipo de negligência da sua família. O que eu acho que é mais importante a gente relatar, considerando todos esses dados, é que a adoção, além de ser uma questão de amor, de afeto, ainda é uma questão de escolha. Então, o dado que eu acho que é mais alarmante, que todas as pessoas perguntam muito sobre a adoção, que as pessoas perguntam, existe uma burocracia. Não é nem uma questão de burocracia. As pessoas escolhem muito, tem aquele ideal de família, principalmente modelo tradicional da família brasileira. Então, as pessoas idealizam muito isso, buscam uma criança que seja parecida com a sua família, que tenha características parecidas, crianças novas, que ela possa moldar, né, ensinar a como se comportar, mudar todo o comportamento da criança. E aí, o dado é 34.443 pessoas são pretendentes a adotar, têm interesse de adotar. E aproximadamente 5.000 crianças e adolescentes estão disponíveis. Você vê, são 34.000 pessoas querendo adotar e 5.000 crianças que não estão disponíveis. Por que a conta não bate? Justamente por causa disso. E aí é que eu acho que é importante esse tipo de discussão, como a gente está tendo hoje, dessas pessoas que mudaram de gênero ou até mesmo os casais homoafetivos. Talvez eles fossem alguma forma de solução para essas crianças e adolescentes que estão aguardando um lar. E eu tentei buscar também alguns dados daqui de Mossoró, para a gente tentar comparar as realidades. E o que a gente conferiu, eu entrei em contato, inclusive, com a Promotoria de Justiça daqui, que é responsável de acompanhar esses processos de adoção. Aqui em Mossoró já teve casos de casais homoafetivos que entraram com um procedimento de adoção e conseguiram, no final das contas, adotar. É interessante as pessoas saberem que não importa a sua orientação sexual, como é a sua readequação de gênero, mas as leis são para todos. Então, o procedimento, o processo e todas as etapas do processo de adoção é para ser igual para todos. Mas ainda existem casos raros de pedidos de habilitação de casais homoafetivos. E de trans, a gente não tem um registro aqui em Mossoró. A gente tentou descobrir por que isso, né? Se não existe, se não aconteceu, na verdade, a gente está analisando ainda essa questão e, superficialmente, a gente chegou à conclusão que talvez as pessoas não estejam se apresentando com a sua readequação de gênero. As pessoas, por exemplo, existe um casal, mas apresenta só um deles, se candidata, se torna pretendente para tentar conseguir, até porque essas pessoas têm um receio de, durante as entrevistas, durante todo o procedimento, ter realmente algum tipo de preconceito ou algum tipo de barreira que possa dificultar. Mas é bom a gente lembrar também que nesses procedimentos todos de adoção, o que importa mais, lógico que é alcançar o direito de todos, mas o principal na questão de adoção é a criança e o adolescente, o interesse deles. Um lar adequado, pessoas que vão dar amor para essa criança, para esse adolescente, onde ele possa se desenvolver, todas as suas competências, todas as suas habilidades. Então, isso é o principal nesse momento. Então, se uma pessoa que está nessa fase de readequação de gênero for possível, for constatado, for verificado durante todo o processo que é possível que ela ofereça esse lar de amor para essa criança, para esse adolescente, nada, é como disse até a citação de doutora Silvana, nada na lei está impedindo que aconteça essa conclusão, né, de adoção por essas pessoas. E além disso, eu queria registrar que 77% das pessoas que estão disponíveis para adoção são os adolescentes, que é confirmando novamente essa questão das dificuldades que essas crianças e adolescentes têm para serem adotadas. E 77% são os adolescentes. Então, talvez até mesmo por esse olhar especial que essas pessoas têm, que já enfrentam tantas coisas também na sociedade, tanto preconceito, tantos olhares, talvez eles também tenham um olhar diferente para essas pessoas, esses adolescentes que estão em formação e que estão querendo uma família e que é cada vez mais difícil deles serem recebidos em algum lar. Tem mais algum tempo ou tá acabando? Acabou. Tá Acabou, acabando. doutora. Então, agradecer só pela participação, pelo convite novamente. Muito obrigada, doutora. Eu sei que foram aulas antes de mim, eu espero ter contribuído pelo menos um pouquinho por esse lado da criança e do adolescente. Com certeza, porque você trouxe a realidade da nossa terra, viu, minha conterrânea querida? Muito obrigada por representar a minha querida amiga
e associada da associação que eu sou presidente, doutora Bárbara Paloma, muito obrigada pela participação de vocês. Se ela estiver nos assistindo, um abraço, doutora Bárbara. Agora, eu vou chamar ele, né? Ele é meu mentor. Tudo que eu sei foi ele que me ensinou, doutor Cláudio Medeiros. Eu sou fã dele, viu, Silvana? Quer sucesso, tem que colar nesse homem, porque ele é sucesso. É com você, meu vice-presidente. Ei, gente, não é nada disso não. Então ela não aprendeu nada. Você aprendeu comigo, porque eu estou aqui aprendendo. Eu queria agradecer vocês que tiveram a coragem de vir aqui falar desse tema num país tão cheio de preconceito. Muito cheio de preconceito. Então vocês estão aqui na sexta-feira de vocês, trazendo um papel fundamental para o nosso estado e espero que o Brasil todo, que outras pessoas estejam assistindo. A Silvana já tem um tempo de carreira comigo aí, sabe que eu sou polêmico. Meu negócio, já aprendi com ela. Eu vim aqui para ficar jogando flores, é melhor eu nem ter vindo. Está em casa agora, está tomando uma cerveja. Então, eu vou me permitir discordar de alguém que esteja nos ouvindo, mas é como eu penso e eu estou aqui para aprender e trazer ideias. Eu tive uma vez no Seridó, uma região muito quente aqui do Rio Grande do Norte, e eu fui tomar uma água numa padaria. Seridó, para quem conhece, Silvana, aqui, é os 40 graus do Rio de Janeiro aí, é um negócio bem quente. E eu estava tomando água, um rapaz chegou, senhor, já pedindo um copo da minha água e pedindo para eu comprar um pão dele. E eu disse, mas você vai comer pão com água? Ele disse, doutor, pão com água é banquete aqui. Então, eu vejo a nossa Constituição Federal assim. A gente sai de uma ditadura e adora dizer que é a Constituição Cidadã. A Constituição de 88 é a Constituição Cidadã. Tem um fato, ela é cidadã. Mas na parte que se refere à família, é uma Constituição preconceituosa e muito machista, patriarcal. Pode ler, artigo 226 que Silvana botou aí. Fique só na parte literal dele. Veja se tem a palavra afeto. Não tem. Vê se tem qualquer outra possibilidade de orientação sexual ou de gênero, a não ser a família patriarcal, machista e às vezes violenta. Então, as pessoas que não se encaixam no conceito de família da Constituição, que às vezes são chamados de minoria, mas não são minoria, são minorizados pela maioria, entendeu? Não pode olhar para essa Constituição de 88 e dizer assim, Constituição Cidadã. Infelizmente. E nós estamos em 2020, ela é de 88. O texto dela não mudou. Aí tem a decisão do Supremo, que aí nós, os doutrinadores, vamos chamar uma coisa bonita, mutação constitucional. Sabe o que é mutação constitucional? É porque o legislativo não faz o papel dele. É simples. Não se muda, então a gente vai mudar a interpretação. E aí o tema tem tudo a ver com a adoção. Porque com a adoção, que começa antes da decisão do Supremo, a começar a reconhecer os direitos enquanto família dessas pessoas que não se encaixavam nesse padrão literal da Constituição Federal. Pessoas que não querem só ser vistas, Sueli, como pessoas, querem ser respeitadas como pessoas. É isso que a gente precisa exigir. Respeito. O país hoje, eu digo muito, não vive uma crise não. O país vive uma pandemia, além do coronavírus, de cair máscaras. Porque ficavam dizendo, o país é um país sem preconceito, o Brasil é um país dos diferentes. Mas aí temos 30%, 40% de gente preconceituosa caindo as máscaras para a gente reconhecer. E a gente descobriu que está na nossa família. A gente olha, meu amigo, não tem como eu almoçar mais domingo com você, desculpe. Não tem. Eu não posso viver dessa forma, olhando para uma realidade em que o direito literalmente não me dá e a gente tem que se brigar. É uma luta, Sueli, é uma briga, Ohana, é uma briga, Samuel. É para poder a gente conseguir direitos para essas pessoas que são dignas. Eu digo aqui sem medo de errar. As adoções necessárias, que são adoções dos grandinhos, do grupo de irmãos, né, são mais bem-sucedidas, ou seja, o índice de devolução dela para as famílias homoafetivas de outros gêneros do que as heteroafetivas é grande. É tanto preconceito que para eles venceram, tanto ser pais e mães,
que eles suportam qualquer dificuldade, porque já estão cansados de sofrer o preconceito que é grande. E como é que, diante de uma classificação tão linda que Silvana colocou aí, o SNA pode encaixar você, que quer se habilitar? E a criança que está na instituição de acolhimento? É bom eu confortável aqui, no escritório, falando, né, da questão de não ter preconceito. Mas uma criança, um adolescente trans que está hoje na casa de passagem 3, aonde a equipe técnica às vezes não sabe nem trabalhar, não porque seja ruim, porque é um preconceito, porque não estuda, porque não tem capacitação técnica para isso. E aí esse adolescente trans vai entrar numa família e aí ele nem se sente acolhido, recepcionado. Ou uma criança que não é trans não consegue aceitar um casal homoafetivo porque na instituição de acolhimento o preconceito é colocado. Eu queria estar aqui falando só de coisas boas, mas eu acho que a gente cresce falando dos defeitos, mais uma crítica construtiva. Então nós temos hoje uma realidade que se avançou a partir do Estatuto da Criança e Adolescente, mas que precisa melhorar muito quando eu falo a questão da mudança, do reconhecimento dos vários tipos de gêneros com a adoção. Precisa avançar muito, porque a gente vê ainda muita dificuldade para se habilitar em relação a um casal homoafetivo. Tem ainda, gente. O Brasil é grande, tem localidade que você chega para se habilitar e você não coloca o nome no livro. Imagina se chega uma pessoa homoafetiva, uma pessoa trans, como é que vai fazer? Então nós temos uma estrutura totalmente deficitária. Uma vez a doutora Sama estava presente nessa reunião de advogados que trabalhavam com a infância e a juventude. E eu falei na reunião, o futuro da família, diante de todos os arranjos, vai ser a família poliafetiva, vai ser o poliamor. Gravem, mesmo você que está me assistindo hoje que não concorde, grave. Assim como há 20 anos atrás, quando eu estava na faculdade, falaram as famílias homoafetivas vão ser reconhecidas e hoje são. Gravem, o futuro é isso. Vejam, observem os jovens. Eles não amam um homem ou eles não amam uma mulher. Eles amam pessoas. E uma vez eu analisando um debate num estado americano que queria colocar o reconhecimento da união homoafetiva, eu vi um advogado americano falando algo fantástico. Eu achei que ele resumiu tudo. O Estado brasileiro, e aí eu trago para cá, ele falava do Estado americano, não pode escolher quem eu devo amar. Isso é decisão íntima, própria, ou quem eu devo ser, ou aquilo que eu quero ser enquanto pessoa sexual. Isso é decisão minha. O Estado não pode interferir na minha intimidade. A Constituição não dá esse direito. Então, ou a gente vai refletir para mudar isso, ou a gente vai continuar caindo essas máscaras e dizendo que o país, hipocritamente, é um país sem preconceito. É preciso a gente debater isso olhando nos olhos da pessoa e falando, gente, vamos cair na real. Tem avanços, mas precisa crescer mais, precisa avançar muito mais. E é bom que estejam caindo essas máscaras, e é bom que tenham pessoas como vocês aqui falando, discutindo, dizendo, firmando posição, porque só assim a gente vai mudar essa realidade tão preconceituosa. Eu recomendo aqui, quem estiver nos assistindo, assistir uma série no Netflix chamada Sex Education. Eu não sei nem se eu posso fazer propaganda, mas já estou fazendo. Assistam essa série Sex Education. Os seus filhos, entendeu? Vivem realidades que talvez vocês nem percebam. Aprenda com o que a série está dizendo, que mostra toda a realidade da juventude de hoje e é o futuro do nosso país. É preciso que a gente entenda e aprenda, que a gente possa compreender o outro, que a gente eduque nosso filho pelo exemplo, porque se a gente não educar pelo exemplo, a gente não vai caminhar. E eu lembro, e Suzana e Silvana sabem disso, o projeto de lei que gerou a 13.509, nossa amiga, a gente sabe que a gente estudou muito esse projeto, debateu, né? Trocamos figurinhas. Existia no conceito de família a palavra afeto. E quando foi tramitar no Congresso Nacional, alguém lá disse, não, afeto quer dizer que todo mundo é homoafetivo, tira a palavra afeto.
Como é que eu posso conceber hoje uma família que seja família se não tiver a palavra afeto? Afeto é tudo, não adianta eu conceber biologicamente um ser se eu não tenho afeto. E amar é amar a pessoa, isso é afeto, do jeito que ela é. Respeitá-la do jeito que ela é. Se a gente não fizer isso, a gente não vai mudar a sociedade, a gente não vai mudar o mundo. E essa mudança começa dentro de cada um de nós, porque o processo educativo se faz pelo exemplo. É quando você vem, diz e age conforme a sua verbalização, é que você vai mudar ao teu redor os seus filhos, os seus amigos, os seus parentes. Então não deixe de defender as suas ideias, não deixe de brigar para que não haja ninguém minorizado, que todo mundo seja aceito como é e que a sociedade seja construída com amor e não tem outra forma que não pelo afeto, que não pela adoção. Tá certo, gente? Um beijo, espero não ter ultrapassado o tempo. Ultrapassou não, Cláudio. Fantástico. A gente era assim, não era, Silvana? A gente fica assim, ó, escutando ele falando. Mas é verdade, gente. A base da adoção é um afeto. Eu, antes de começar a minha fala, eu gostaria de falar aqui em nome de doutora Aldo, doutora Rossana, que ela esteve para a gente aqui no chat. Eu também estou aqui no YouTube acompanhando a gente e dizer que é uma satisfação ser a presidente dessa associação. Eu costumo dizer que eu não sou presidente, todos da comissão são os presidentes, porque é uma gestão compartilhada. Inclusive, eu estou aqui para mandar um abraço para todos que estão aqui. E eu gostaria de falar um pouquinho, agora eu vou falar sobre a realidade do advogado no universo da adoção, que é o meu universo, é o meu dia a dia. E eu costumo dizer que existe uma SAMUA antes da advocacia no mundo da adoção e uma SAMUA pós-advocacia dentro do universo da adoção. Porque, de fato, eu vivia numa redoma, numa caixa, onde eu não conseguia ver com essa lente do amor, essa lente da necessidade do afeto, né? Eu acredito que quando existe o afeto, o amor, todo olhar, ele no lugar de ser direcionado, ele abre, ele expande, porque o amor é a base de tudo. E quando o universo da adoção, o universo da infância e da juventude chegou a mim, que inclusive eu não vou dar nomes, mas como o Cláudio bem citou, esse encontro de advogados, que eu acho que foi uma das primeiras reuniões da comissão, essa fala de Cláudio, ela chocou a comissão. Inclusive, saiu dois integrantes da comissão, e a gente até mexe com o Cláudio até hoje, dizendo que a culpa é dele. Mas não, mas é porque as pessoas ainda não estão preparadas para recepcionar o novo, né? Eu costumo dizer que eu sou um cristã, mas existe, olhando dentro dessa perspectiva cristã, que a gente tem que olhar o outro não dentro de uma religiosidade, dentro de uma religião, mas no outro na sua essência, porque ele existe. Então, ele é necessário viver e a gente começar a olhar o outro com empatia, com amor. E nessa minha trajetória do universo da adoção, chega aqui no escritório casais homoafetivos. E a primeira pergunta que eu faço é: você está no SMA? Né? Porque, na verdade, é o grande problema, é o grande impasse. Aí começa todo o martírio. Por quê? Doutora, eu fui perseguida, doutora, eu já estou no processo de habilitação, já tem mais de 1 ano e meio, quando, na verdade, é um processo para ser rápido, porque a busca está ali e a criança está numa casa de acolhimento esperando. E, na maioria das vezes, esse procedimento demora tanto diante do preconceito do judiciário, porque por trás do judiciário, pessoa física, instituição, existe um ser humano que se chama o juiz, a juíza. E ainda existe um preconceito, ainda existe aqueles que olham na visão tradicional da família, tradicional, pai, mãe, filho, onde um casal que não conseguiu engravidar no método tradicional vai lá e escolhe o seu filho de cor branca, cor parda, cor preta, de tantos anos, mas lá não tem essas opções de que você quer um filho independente do que ele for, você só quer dar amor. Então, assim, chega essas angústias na gente, e eu costumo dizer, tanto que eu estou reformulando o escritório,
E a nova perspectiva do escritório é atender o cliente numa sala de estar, porque ali é uma conversa muito legal, onde o meu cliente, ele desabafa e ele chora, porque ali é a vida dele, ele tá querendo concretizar um sonho, que é ter uma família, independente da sua orientação sexual. E na maioria das vezes, caros colegas, o que era para ser pela via adequada, que a gente pode dizer pelo cadastro, pelo Sistema Nacional, onde ali existe uma sentença de habilitação, onde existe o cruzamento de informação e ali chega e ali vai vir o estado de convivência, não acontece porque a morosidade do processo de habilitação é extensa, é demorada e eles cansam. E chega no momento mais fácil, que é a entrega direta, o que, na verdade, a gente não aconselha de maneira nenhuma, até porque o correto tem que ser feito, que é você procurar pela via adequada, que é o SNA, porque ali você é capacitado, você realiza curso, ali você é investigado, porque na maioria das vezes aquele que quer adotar, ele não está preparado para adotar, não é isso, Silvana? Aquele que muitas vezes abre a boca e diz que quer adotar não está preparado. Muitas vezes aqueles que passam pelo próprio processo de habilitação, né? Algumas vezes chega aqui da gente olhar assim e dizer assim, essa pessoa vai devolver, porque não está preparado. Mas acaba que faz pela via indireta, que é a entrega, né? Que é a adoção direta, onde uma mãe encontra aquele casal homoafetivo e ali há uma entrega e ali a gente começa um processo de adoção litigioso ou consensual, mas fora do SNA. E daí em diante vem toda uma angústia, porque vem, doutora, mas e agora? Porque eu sou um casal homoafetivo, eu tinha um estado de convivência, mas me casei há 2 anos, e como é que esse procedimento, será que eu vou ser julgado porque é um casal homoafetivo? Eu confesso a vocês de que eu nunca fiz uma adoção de casais trans, porque como bem Suelen falou e a doutora Hanna falou, não é o padrão, né? Não, a gente ainda não tem essa realidade de ter essas pessoas disponíveis procurando escritório de advocacia, até porque é outra coisa que eu venho trazer aqui para os colegas que estão assistindo. O ECA diz que é dispensável, não há necessidade do advogado, né, no processo de adoção. Mas eu acredito que o advogado, eu escutei essa fala de Suzana e de Silvana, que o advogado é como se fosse o médico que dá a luz, né? Faltou agora a palavra, o ginecologista, o obstetra. Ele não é necessário você ter um obstetra, mas ele vai facilitar a sua vida para que você não venha ter uma hemorragia, para que seu bebê não venha nascer com um cordão umbilical laçado. Então, assim, o principal é buscar informação, é antes de decidir adotar, procura um escritório de advocacia especializado, onde você vai conhecer até para você entender, saber se você está preparado, né? E esse processo é muito doloroso, por quê? Porque é um processo muito peculiar, não é todo mundo que entende, então o medo de perder o filho, ou então muitas vezes eles já chegam com os filhos escondidos já há certo tempo, você diz, por que você está tanto tempo nessa situação? Mas na verdade é um medo de perder a principal coisa onde a sociedade não está preparada, que é um casal homoafetivo, um casal diferente está com a criança, porque as pessoas ainda têm um pré-julgamento de achar de porque é um casal homoafetivo, vai ensinar a homoafetividade daquela criança, e a gente sabe que, na verdade, não é. Eu tenho uma realidade onde, Suelen, eu era uma pessoa preconceituosa, né? Eu confesso a vocês aqui de que eu era uma pessoa e hoje eu tenho uma visão. Eu torço, eu não vejo a hora daquela sentença sair, porque eu entendo que ali tem amor, e amor é a base de tudo, independente do que for, de quem for, de o gênero que está ali, das pessoas que estão ali. Eu acredito que quando existe amor, tudo acontece. E no meio desse processo de adoção, vai vir as fases, né? Que ali vai acontecer a audiência, ali a sentença. E após a sentença, a adoção é irretratável, irrevogável. E ali, sim, a partir muitas vezes o afeto já está ali, a vinculação, mas o momento da sentença ali em mão é uma conquista. Eu costumo dizer que cada adoção assim vai estar registrada na minha parede, porque é mais uma família conquistada, é mais uma família com expectativa de vida, é mais um adolescente tirado de uma casa de acolhimento, é mais um futuro mudado, é mais vidas forjadas na perspectiva de que ali vai ter um lar, porque não existe
existe coisa pior do que essas crianças estarem abandonadas na rua, terem perspectivas de vida, da mesma que o pai ou a mãe, muitas vezes drogado. Eu peguei um casal homoafetivo feminino fora aqui do estado, onde elas têm 3 filhas, uma de 12, uma de 8 e uma de 6. Gente, é a coisa mais linda do mundo, assim, é algo muito gratificante. E elas entendem. E eu fiz uma pergunta muito clara para as genitoras, para as mães adotantes. Eu disse assim, mas como é isso na cabeça delas? Porque a gente precisa entender, né, para saber até como é essa questão para as crianças que estão sendo regularizadas. Porque, na verdade, a adoção já existe, de fato, só não existe de direito. Aí ela disse, doutora, é muito tranquila, elas sabem que a gente se ama e é um amor, e a gente deita na cama, e a gente come pipoca, e a gente assiste filme. Então, assim, essas crianças eram filhas de uma mãe drogada, onde vivia solta. Essas crianças chegaram num processo de abstinência de droga, onde elas passaram noites em claro, indo para o hospital, na perspectiva de amor, de mudança, de dizer que elas não vão ter o mesmo destino que a genitora teve, que a genitora concebeu numa modalidade tradicional. Gente, mas eu quero compartilhar com vocês, dizer que eu amo ser advogada da adoção, aprendi com ele, né? Eu não vou estar muito rasgando cera aqui, mas tudo que eu sei, o doutor Cláudio me ensinou, mas eu amo. A adoção, para mim, é onde eu me encontrei dentro da advocacia. E eu não vou parar. Cada dia mais eu amo, cada dia mais eu estudo e quero, daqui a pouco, estar dando palestra lá na Angaada, igual a Silvana e a Cláudia. Mas eu quero agradecer aqui a todos que estão aqui. Eu amo essa comissão, amo fazer parte da infância e da juventude e do direito de família, até porque a adoção não é direito de família, a adoção é um direito à parte, onde a gente precisa, Silvana, inserir na cabeça das faculdades, das universidades, de que a gente precisa entender que a adoção não é direito de família. Mas, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Silvana, satisfação. Ohana, muito obrigada. Suelen, satisfação. Cláudio, só gratidão. E eu quero abrir uma palavrinha, mas é só uma palavrinha bem rapidinho para os agradecimentos. Silvana tem 2 minutos, doutora Hanna, doutora Suelen e Cláudio. Quer mais agradecer não, Silvana? Gente, olha, o que vocês falaram foi importantíssimo, né? É importante que se entenda que o advogado que trabalha com a área protetiva do ECA não é um advogado que trabalha com direito das famílias. São direitos diferentes. Inclusive, existe o grande perigo da perda dos prazos por conta da confusão que existe entre essas 2 especificidades do direito. E mais importante do que isso tudo, é que até hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 30 anos no último dia 13 de julho, não é matéria obrigatória do curso de Direito, assim como não é matéria obrigatória do curso de Psicologia nem de Serviço Social. Então, a gente não tem nada a comemorar depois desses 30 anos, porque a gente não tem a prioridade absoluta, mesmo 32 anos depois de inserida na Constituição Federal, que de cidadã não tem nada, como muito bem pontuou o Cláudio, né, porque o artigo 217 nunca foi cumprido, a prioridade absoluta nunca existiu. E se a gente continuar nessa subtração de direito, que a gente vai nessa quadra histórica que a gente está vivendo especificamente no Brasil, a gente vai continuar a caminhar com cada vez mais subtração de direitos. E a gente precisa que as OABs, a exemplo da OAB do Rio Grande do Norte, continue abrindo portas, cada vez mais portas, para o diverso, para a diversidade, para a amplitude de direitos, porque só falando, só mostrando que tão diverso é o ser humano, como somos cada um de nós, né, dentro das nossas próprias singularidades, é que a gente vai alcançar um mundo efetivamente democrático, onde os direitos humanos serão respeitados. Muito obrigada por essa oportunidade, sempre que precisarem, pelo IBDFAM, pela ANGAAD, por onde eu estiver, estarei aqui com vocês. Muito obrigada. Doutora Suelen, 2 minutinhos. Bom, gostaria de agradecer, né, e dizer, inclusive, que eu fui, na gestão passada, da Comissão de Infância e Juventude. Não sei se eu cheguei a pegar doutor Cláudio, mas doutor Felipe, que é meu sócio, conhece muito bem doutor Cláudio, e sempre falou muito bem do doutor Cláudio, então eu já conheço o doutor Cláudio sem ter visto, né, sem ter conhecido pessoalmente.
E é muito importante o trabalho da Comissão de Infância e Juventude. Vocês, com certeza, devem estar fazendo um trabalho brilhante, como sempre, né, que vocês são tão engajados nessa luta. E até que a doutora Amanda, que é a presidente da Comissão de Diversidade, me puxou para ir para a Comissão de Diversidade, e eu sou muito grata e muito honrada, muito feliz de estar participando dessa comissão. De fato, é uma comissão na qual eu posso falar com mais propriedade, porque eu faço parte desse universo, e eu agradeço muito por ela ter me puxado, né? E quando a gente tem fala, ou quando a gente tem um lugar de fala, a gente fala com mais coração, né? Que foi o que a gente fala com emoção, com amor, bota para fora. Eu queria dizer também que hoje eu recebi uma carta da doutora Ludmila, lá do Ministério Público do Trabalho, daqui do Rio Grande do Norte, e dizer que muito bacana a Carta de Promoção de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte. É um material muito bacana, e que eles estejam promovendo isso dentro da área do trabalho é muito importante também, né? Falar de diversidade, falar de gênero dentro dessa área de direito do trabalho é muito importante. E agradecer, mais uma vez, a doutora Sâmua, a toda a comissão, a OAB, por estar nos dando essa oportunidade, e finalizar dizendo que diversidade é diferente de inclusão. A diversidade é convidar para a festa, e a inclusão é convidar para dançar. Então, o que nós precisamos fazer, de fato, é inclusão. Nós precisamos incluir, porque diversidade a gente já tem, e o que a gente precisa é trazer para dentro, fazer o que o Estado não faz, né? A Carta Magna realmente é uma carta que se diz garantista, mas ela não faz isso. Então, volto a dizer, se o Estado não cumpre o seu papel, nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto família, nós, enquanto pais, filhos, qualquer ente que for familiar, nós temos que fazer isso e nós temos que garantir que essas pessoas, que nós tenhamos dignidade, que é o que nós estamos em busca, de igualdade, de equidade, de dignidade e de inclusão. Obrigada, gente. Obrigada, Suelen. Agora, doutora Hanna, 2 minutinhos. Agradecer mais uma vez, um momento de muita gratidão, não só por estar participando desse momento, mas também por ouvir muito. Eu acho que esses momentos são muito bons para a gente aprender, trocar experiências, e a gente sabe que tem nomes aqui de peso que tratam desse assunto. Agradecer ao ABRN por estar fazendo esse momento, por trazer um assunto inovador, né? Porque, querendo ou não, a gente ainda está se adaptando a essas novidades da nossa sociedade, e a gente precisa se adaptar. A gente, como operador do direito, a gente precisa lutar pelos direitos, descobrir a melhor forma também de atuar nessas questões. Agradecer ao AB Mossoró por ter me escolhido para representar a Comissão de Apoio à Criança, Adolescente e Idoso da OAB Subseção Mossoró. E pronto, acho que é agradecer. E em relação à adoção, independente de quem for adotar, o principal é o afeto. O afeto é a palavra-chave que vai resolver todos os problemas. Certeza. Obrigada, doutora Hanna, e vamos fazer um curso de adoção em Mossoró, viu? Vamos organizar para estar fazendo um curso aí. Agora, vamos dar a palavra 2 minutinhos a Cláudia. Gente, queria agradecer os elogios, o carinho que vocês falam no meu nome. Eu só sou um pai pela adoção que gosta de estudar o tema, só que como a gente está cheio de cabelo branco, já tem um tempo que a gente estuda, não mais do que isso. Gente, eu defendo que a infância e a juventude já tem um ramo do direito próprio. Eu acho que já caberia direito da infância e da juventude se desvinculando, né, do direito de família, né? Se a universidade não fosse tão divorciada do tema, a gente já teria isso em bases científicas, porque tem um objeto próprio, tem principiologia própria, tem um regramento próprio. E uma das coisas que a gente está discutindo hoje, eu, Suzana, numa comissão bem específica lá do pessoal de adoção, é no PL colocar um procedimento próprio da adoção, que hoje não está no Estatuto da Criança e Adolescente, precisa estar, porque só assim talvez os prazos venham a ser cumpridos. Mas também acho que a OAB já pode começar também a fomentar, isso a OAB no Brasil inteiro, né, porque é o papel da Ordem dos Advogados do Brasil, um papel nobre, né, de defender esses minorizados, de fazer a justiça social, comissão de inclusão de gêneros. Eu acho que é uma comissão que é importante ter no momento que a gente está tendo. As OABs poderiam fomentar, não sei se tem essa comissão, mas uma comissão que trabalhasse especificamente a inclusão de gênero. Eu acho que hoje já dá
para a gente fazer um bom trabalho e ter ganhos efetivos em relação a isso, né? Eu penso sempre que quanto mais a gente unir forças, é melhor para todo mundo, é melhor para a sociedade, é melhor para todos, né? E acredito sempre que com vocês aqui eu tenho uma esperança de um Rio Grande do Norte melhor. Vejo pessoas como Ohana, pessoas jovens, Sama, pessoa jovem, e eu fico pensando assim, poxa, que legal, os jovens estão despertando para esse tema, né? Porque quem está no movimento nacional da adoção há muito tempo, 20, 25 anos, a gente está velho, está experiente, tirando Silvana, que é jovem o tempo todo, né? Então a gente já está assim pensando, cadê esses jovens para chegar? Então eu saio daqui remoçado, digamos assim, renovado, com a esperança mais forte, porque tem pessoas que vão pegar o bastão e vão continuar falando e trazendo mais jovens para que de fato a gente alcance o futuro do nosso país, que são os jovens, né? Então quero agradecer mais uma vez por tudo, estou à disposição, precisar de mim, né? E vamos em frente. Obrigado, um beijo para todos. Samuel, você me dá um segundo? Dou sim, Silvana, pode ficar à vontade. Aqui no Rio de Janeiro, Cláudio, a nossa comissão foi a primeira comissão do Brasil, a Comissão de Direito Homoafetivo. Atualmente, desde o ano passado, a comissão se transformou em Comissão de Direito da Diversidade Sexual e de Gênero. Então, a gente fez essa adequação de nome, eu faço parte da comissão desde a sua fundação, e atualmente o Henrique é o nosso presidente, e a Raquel, que era presidente, é a presidente da comissão no Conselho Federal. Então, acredito que a adequação do nome da comissão se faz importante para esse momento que a gente está vivendo. Então, Suelen, se for uma alternativa a levar para a OAB do Rio Grande do Norte, essa adequação que a gente fez aqui no Rio, acho que é muito válida. Gente, muito obrigada. Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Essa live vai ficar aí disponível, né, no YouTube. Ela vai ficar aí perpétua para quem quiser acessar, tomar conhecimento. Então, vamos divulgar, né, aquelas pessoas que a gente conhecer, que queiram tomar conhecimento da temática. Vai estar disponível, só entrar aqui no canal da OAB. Eu quero agradecer a nossa comissão, a nossa presidente, a nossa OAB, nosso presidente, doutor Aldo, eu, Cláudio, nós agradecemos, eu como presidente e Cláudio como vice. Eu quero agradecer a oportunidade de dizer que logo em breve teremos mais outras temáticas, não só na adoção, mas na proteção. Como bem falou aqui no início, o caso dessa criança, a gente precisa rever o caso dessa menina, não o caso dela, mas na temática, né? Esses abusos, essas violações. Então, gratidão, a adoção é amor e vamos em frente. Gente, muito obrigada a cada participante, eu desejo uma boa noite e vamos para casa agora descansar, porque segunda-feira começa tudo de novo. Não boa tem noite perguntas? A todos. Não tem perguntas? Não teve perguntas, não teve perguntas. Que bom. Tá bom? Pois um beijo. Boa noite. Rafael, muito obrigada pela seu corpo técnico aí que nos ajudou, viu? Gratidão. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada.